mostrar para vocês mais um caso de tratamento sobre implantes, total sobre implantes, de um caso que inúmeros brasileiros ainda hoje possuem, que é a prótese total ou uma dentadura, e que resultado de uma odontologia antiga, onde os dentes eram extraídos sem muito tratamento, não tinha-se muita opção. Então hoje não são só pessoas idosas, às vezes tem pessoas até numa faixa média de idade que fazem uso de dentadura, tá? Esse caso é de uma senhora, né? Então ela chegou ao consultório dessa maneira. Aqui ela estava com a prótese total dela, ela fazia uso, mas em repouso ninguém nem conseguia ver que ela tinha algum dente, né? Só apareciam os dentes inferiores, e isso é uma característica forte de pessoas que vão ficando com uma certa idade. Por quê? Porque o lábio vai caindo um pouquinho, vai aumentando o espaço e vai aparecendo mais os dentes inferiores, né? Essa prótese, esse aqui era o sorriso dela, então ela usava uma prótese que a gente vê que não tem os padrões que a gente utiliza de montagem, então uma prótese com o sorriso totalmente invertido, né? Então, na frente aparecendo só um pouquinho os dentes, atrás o sorriso desce, e hoje a gente sabe que os padrões de sorriso, de reconstrução, tem que ser totalmente ao contrário, né? Os dentes anteriores aparecendo mais e o sorriso tem que acompanhar o lábio inferior. Tá? Se vocês forem ver no sorriso aberto, esse dente da paciente é dela. Então ela tinha uma prótese total, mas tinha um dente lá atrás que ainda era dela. E esse dente estava totalmente instruído. O que a gente fala? Ele começou a descer, por isso que ele está tão baixo. Por quê? Porque ele não tem antagonista. Então ela perdeu os molares dos dois lados, que isso também é uma característica muito comum, a pessoa fazer uso de prótese total superior e só ter embaixo de canino a canino ou de pré a pré. Então esse dente vai instruindo até quase querer encostar, e se não for feito nada, ela vai perder esse dente, porque ele instrui até tentar encostar na gengiva de baixo, tá? Se formos ver o lado direito, então aquilo que eu falei para vocês, né, a curvatura descendo, então nem tem espaço para fazer uma reabilitação, a reabilitação ia ficar totalmente torta. Do outro lado, a mesma coisa, né, a reabilitação ia ficar totalmente invertida. Esses dentes anteriores da paciente, quem olha aparentemente estavam bons, mas após um exame detalhado, essa paciente ela só mastigava com esses dentes, né? Então o que acontecia? Toda a sobrecarga mastigatória ia em cima desses dentes, tá? Por quê? Porque ela não tinha molar para trituração atrás, ela só mordia e mastigava com incisivos. Isso foi sobrecarregando, até o ponto dela ter perda de estrutura óssea em vários desses dentes. E a gente fez um exame clínico detalhado, iria sobrar uns 2 dentes que estavam saudáveis e, na verdade, isso ia até atrapalhar o tratamento proposto para ela, né? Mantendo só aqueles 2 e acontecer da mesma forma que estava acontecendo em cima, deixando os 2, ia ter que seguir a montagem com aquele formato de alinhamento, daí ia acabar gerando mais problemas agora também na parte inferior. Porque ele estava numa posição totalmente inadequada, né? Então aqui uma vista de perfil, então novamente mostrando como o sorriso dela está invertido dos 2 lados, né? Então aqui uma vista tirando a prótese total, então várias coisas aqui. Então o dente instruído, né? Vocês podem ver uma gengiva bem avermelhada, aqui tem uma lesão grande. Isso é característica do quê? De prótese total mal adaptada. Então imagina aquele acrílico ali que não está bem adaptado, balançando na gengiva o dia inteiro. Quando ela morde, aquilo bate na gengiva, volta, porque não é uma prótese justa. Então isso vai machucando e deixando a mucosa cada vez mais frágil, tá? Por isso que ela é tão avermelhada. E outro detalhe dessa foto, aquele dente que tem na parte mais posterior, dá para ver que tem um encaixe como se fosse um trilho. É uma característica de um outro tipo de prótese, aqui de uma prótese daí também parcial e removível, só que encaixada sobre o dente. E aí a gente percebe que já não tinha mais esse encaixe. Também o que acontecia? Perdia um dente, só ia se acrescentando sempre mais aquela prótese, e aí cada vez ficando mais desadaptada e acontecendo o que a Morgana apresentou. Essa gengiva nessas cores ali é uma característica grave que pode gerar aí problemas bem maiores no futuro. Como uma lesão que já está iniciando aqui, uma lesão grande já, né? Isso aí. Embaixo, então, uma visão, como vocês podem ver também a reabsorção grande da parte posterior óssea. Então, imagina, o osso devia estar acompanhando aqui em cima e a gente tem uma boa reabsorção dessa parte óssea. Então, qual foi o tratamento proposto para essa paciente? Ia ser feito o tratamento com implante superior, mas de início ia ser feita uma nova prótese para ela usar
enquanto a gente fazia o tratamento de carga imediata inferior. O que ia ser feito? Extrair esses dentes de baixo, por exemplo, numa segunda-feira, colocar os implantes nesse mesmo dia, moldar para a prótese nesse mesmo dia. E no máximo, na sexta-feira, ela já iria ter toda a prótese inferior definitiva concluída. Então isso é o que a gente chama de tratamento carga imediata. Se resolve em poucos dias, tá? E uma nova prótese superior. Aqui a gente está fazendo, antes da cirurgia, a gente faz uma montagem dos dentes em cera para recuperar a dimensão vertical dessa paciente, para recuperar toda a dimensão que ela perdeu com o uso daquelas próteses que estavam já desgastadas. Então vai diminuindo aquela dimensão que a gente chama que é do nariz até o queixo, vai ficando cada vez menor. Então a gente tem que recuperar essa dimensão colocando os dentes na altura correta. Então a gente, antes de partir para a cirurgia, faz algumas provas para recuperar a dimensão desse paciente, né? E ver como é que está o contorno de lábio, para ver se a gente pode seguir nesse planejamento, né? Mais uma visão de como ela era. Então aqui já no momento da cirurgia, tá, gente, já foi extraído os dentes de baixo, já foi colocado aqui, estamos colocando 4 implantes. Esse aqui é só um guia. Na hora da cirurgia, a gente já fez as perfuraçõezinhas, é só um guia para a gente ver se o implante está exatamente na posição que a gente preconizou, tá? Aqui é sendo feita a moldagem, então esse aqui vermelho é uma resina de união dos componentes para que a gente faça a moldagem dessa paciente. Se vocês forem olhar lá em cima, nesse mesmo dia a gente já fez a extração do dente. Para quê? Para que a gente já possa colocar uma prótese nova superior, tá? Aqui a moldagem. Então isso tudo é no dia da cirurgia. Remove-se os dentes, instala-se os implantes e faz a moldagem para a prótese, né? Então aqui uma parte superior já removendo. Aqui vocês podem ver como já se passou alguns dias da cirurgia, nós estávamos fazendo as provas inferiores, como a gengiva dela, só de ficar alguns dias sem aquela prótese, como já está começando a recuperar uma cor um pouco mais rosa, já não está mais tão vermelha, como a lesão já vai diminuindo, só pelo fato de remover aquela prótese mal adaptada, né? Aqui então a prótese superior, essa ainda é uma prótese provisória superior, apenas para recuperar a dimensão. E aqui sendo feito a prova dos dentes inferiores, né? Estamos provando os dentes para que a gente veja, aqui já tem toda uma estrutura metálica por dentro do protocolo sobre implantes e está sendo feito a prova para ver os encaixes, para ver a mordida, tudo certinho.